Salve Tricolor! Sejam bem-vindos ao DR Tricolor. Já vai deixando seu like e se inscrevendo. E aperte no sininho para receber as notificações. Também compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais São Paulinos. E neste sábado, o São Paulo foi na Arena Fonte Nova pela 23ª rodada do Brasileirão e venceu o Bahia pelo placar de 3-1, com 2 gols do Luciano, um do Arboleda e um do Cleison pelo Bahia. Nessa semana, o São Paulo resolveu não pedir anulação do jogo contra o Ceará. A atitude do São Paulo foi correta? Essas e outras notícias vocês verão no nosso programa. Toca a vinheta. Boa noite, Mac. Boa noite, Carica, André Oliveira e o nosso outro amigo André. Então, o jogo do São Paulo teve 64% de posse de bola contra 36% do Bahia. São Paulo finalizou 17 vezes, 8 no gol. O Bahia finalizou 15, 6 no gol. São Paulo trocou 597 passes, acertou 540 com 90% de aproveitamento. O jogo do São Paulo ontem contra o Bahia foi um jogo parecido com o do Ceará, do Vasco, porque assim, o time jogou um pouco retraído e eu estava bem cabreiro, eu achava que São Paulo não ia ganhar do Bahia não. Só que aquilo, São Paulo conseguiu fazer um gol, né, no segundo tempo. O primeiro tempo jogou mal, até teve a situação lá que queriam dar pênalti, né, pro Bahia, que o Weber Roberto chamou no VAR. Pô, ali o goleiro saiu para socar a bola, o cara apareceu na frente dele e dando uma socada na cara. E aí acabou que o Luciano conseguiu fazer um gol de bicicleta, né? Acho que o Hernanes estava profetizando no treino, né, que até saiu umas fotos do Hernanes dando uma bicicleta. E aí depois que o São Paulo fez 1-0, o jogo ficou mais tranquilo, né? Reinaldo ontem jogou muita bola, 3 assistências, né? E o Luciano tá jogando muita bola, né? O cara tá numa fase iluminada, né? Só o Brenner, né, cara? O Brenner, mais uma vez perdeu um gol cara a cara. Fizeram uma tabela estilo França e Dodô, né, cara? Na hora de tirar o 10 que acabou errando, né? Mas assim, o time foi bem. A gente tá agora a 1 ponto do Atlético, com 2 jogos a menos. Quinta-feira, se a gente conseguir ganhar, a gente vai pra liderança, né? Basicamente é isso aí, galera. Só lembrando que foram 2 assistências, porque a primeira foi um lateral, e lateral eles não contam como assistência. E também porque o zagueiro encostou na bola. Talvez. O zagueiro deu uma. Quer dizer, uma eu não sei, né? Eu não lembro se realmente pelo lateral não se dá assistência, não sei. Mas que eu acredito que o zagueiro encostou na bola, acho que tirou essa assistência do King, que jogou pra caramba. Mac. Só um adentro sobre tirar o arremesso lateral do Reinaldo como assistência. Quem no Brasil faz um arremesso igual do Reinaldo na lateral? Nem o Marcos Rocha faz mais, então tem que contar como assistência. Não, é o que eu tô falando. Eu não tenho essa informação de que foi pelo lateral. Eu acho que foi pelo que o zagueiro encostou na bola. Eu acho que foi por isso. Mas não tenho essa informação se lateral é assistência. Não sei. Se alguém puder dar uma olhadinha rapidinho e saber se conseguir. Se não conseguir, beleza, já foi. Então, continue, Mac. Fala do jogo aí. Cara, o primeiro tempo pra mim foi igual aos demais. Foi fraco. No segundo tempo, o São Paulo jogou bola, cara. E o Diniz tá calando minha boca. Porque o time a cada jogo vai melhorando. Vai. Pra mim, o segundo tempo ontem do São Paulo, não posso falar que foi perfeito, cara, mas beirou a perfeição. O time foi bem, o time não sofreu, o time conseguiu finalizar, o time criou. O Luciano, obrigado, Grêmio. Obrigado, Luciano. Segue, ontem foi maravilhoso. Antes do André Oliveira, deixa eu só lembrar aqui que não foi mal no primeiro tempo.
por incrível que pareça, foram 3 chances para o São Paulo e 2 para o Bahia. A gente acha que o São Paulo não jogou porque acho que não rolou os gols. Mas eu estava vendo os lances ontem, foram 3 lances para o São Paulo no primeiro tempo e 2 para o Bahia. Ficou meio assim, parecendo que não jogou por conta dos gols, que só saiu no segundo tempo. André Oliveira. Boa noite a todos. Um prazer mais uma vez participar aqui do DR Tricolor e falar um pouco sobre o que foi essa vitória de ontem aí, que ao meu ver foi de extrema importância. Qualquer vitória é importante, mas ontem eu acho que tem um sabor, um valor especial por causa dos 2 empates que vieram antes, né? Falar do jogo de um jeito geral, a impressão que eu tenho é que nós, torcedores, devido a alguns gols meio bestas, algumas falhas que o São Paulo acaba cometendo defensivamente, parece que trava um pouco a gente de se soltar, de repente confiar um pouco mais em alguns jogos. E quando você começa a assistir, você vê que o São Paulo sofre pouco. E o próprio Fernando Diniz, na entrevista, disse que a maioria dos riscos são calculados, que ele tem noção do risco que ele vai correr. Claro que algumas vezes ele testa o cardio da rapaziada, da torcida, mas os riscos são calculados. E falar desse cara isso adiante. E, como eu disse, o domingo que o São Paulo ganha é maravilhoso demais, não tem nem muito o que falar. E os próximos 3 jogos são importantes, são adversários teoricamente mais fracos, e eu acredito que o São Paulo tem que transformar esses adversários mais fracos em jogos mais fáceis e passar por cima, cara. André Oliveira, e aí, o que você achou do jogo? Esse jogo São Paulo e Bahia, ou Bahia e São Paulo? O André Luiz, na verdade. Boa noite a todos. Compartilho a opinião de vocês. Curioso que o André Oliveira comentou, né, que a gente, por receio de alguns jogos que a gente já passou, eliminações, enfim, a gente fica um pouco receoso, né? E virou o primeiro tempo 0-0, não jogando mal, mas já fica aquele burburinho, já fica aquela situação de, olha lá, tá vendo? 0-0 ainda, fora não sei quem, já começa aquele burburinho até sair o primeiro gol. E depois que sai o primeiro, a gente fica mais tranquilo, o time mostra essa confiança, passa essa tranquilidade pra gente. E aí sai o segundo, enfim, e a consequência a gente teve uma vitória tranquila, se eu for ver, não só pelo placar, mas não sofremos, eu acho que foi uma vitória muito boa. E isso, vitória da confiança, né? Vai dar confiança pro técnico, pros jogadores e pra gente também. É claro que torcedor tem isso, né? Torcedor fica receoso mesmo, tem uns que já vão para um extremo ou para outro extremo, mas jogo é jogo, o Diniz vai mostrando que sim, que ele tá tendo variação, que o time tá na mão e tá embalado, né? Tá jogando bem. É isso que é o mais legal. Eu acho que de alguns jogos para cá o time está jogando bem, não simplesmente ganhou. Não jogou bem contra o Vasco. Sim, não jogou bem contra o Vasco, mas outros jogos jogou bem. Ontem jogou bem contra o Ceará, eu achei até que era para ser primeiro tempo uns 3-0 pra gente. Não, enfim, que estamos no caminho certo. E o King Naldo? Em seu jogo de número 250 pelo São Paulo, o lateral fez uma partida muito boa, 2 belas assistências primorosas e chega a 8 assistências na temporada, líder de assistências no São Paulo. E o que falar do Rei? De criticado pela torcida do São Paulo, a peça fundamental no time do Diniz. Reinaldo, eu sou um dos mais críticos, se não mais crítico do Reinaldo no grupo. E assim, quando ele joga bem, a gente tem que ser justo, né? Ele participou dos 3 gols. Podem falar que primeiro foi assistência, não foi, enfim, tem uma discussão. Mas ele participou dos 3 gols. Ele levantou a cabeça. Olha só, tá vendo? Às vezes ele consegue, né? É isso que a gente espera.
Ele fez um cruzamento pro Luciano fantástico, o terceiro gol. Foi muito bonito. Ele viu o jogador, ele jogou do jeito bacana, o mérito do Luciano também, mas foi bem. Ainda peca um pouquinho na defesa, mas também a gente no meio aí ia ser o Roberto Carlos, ia ser o Reinaldo. Também a gente não dá a querer o Marcelo, né? É o Reinaldo. Mas, principalmente na frente, tinha jogos que ele errava muito os cruzamentos, que ele fazia uns cruzamentos que a gente não entendia. E além dos gols, além de participar nos 3 gols que ele participou dessa vez, ele bate bem escanteio. Em outros jogos também ele tem batido bem escanteio. Você vê que a bola para dele também está entrando melhor do que da do Daniel, né? Então, acho que está bem e é justo. Repito, sou um dos mais críticos, mas quando vai bem a gente elogia. Tem que elogiar. Bom, vai eu. Sobre ele, assim como grande parte do time, a confiança está muito grande. E da mesma forma, quando eu disse do Luciano que nós vamos repassar daqui a pouco, eu falo dele. O passe do terceiro gol do São Paulo também não é algo de quem fez por fazer. A gente briga com ele, eu nas minhas críticas em grupo de WhatsApp, o que seja, eu sempre falo que ele é emocionado nessa gíria da molecada de hoje em dia. Ele acha que ele precisa ajudar e que qualquer coisa que ele fazer vai ajudar. Então ele às vezes se livra da bola num cruzamento daquele que ele dá uma pancada, ele tenta fazer algo e acaba se embolando. Mas você vê que ele, quando se acalma, e eu falo isso há mais de ano, quando ele joga num time encaixado, como foi o da Chapecoense quando ele esteve lá, como foi durante o tempo da Ponte Preta quando ele esteve lá, ele funciona. Ele funciona, mas você não pode querer, igual o meu xará falou aí, que ele seja o Roberto Carlos, que ele seja o Marcelo, que ele seja qualquer um dos grandes laterais que nós já tivemos. Ele tem que ser o Reinaldo. E ele precisa saber disso. Principalmente ele precisa saber até onde ele pode ir. Ele sabendo disso, ele funciona. E quero fazer jus a um elogio para ele. Ele faz jus a um elogio que eu vou fazer agora para ele. É assim: os cruzamentos muitas vezes irritam muita gente, mas as cobranças de pênalti, os escanteios e algumas faltas que ele bate, isso é coisa de quem treina. Aquilo não é à toa. Ele sabe bater na bola. Então, assim, é de quem treina. E quem treina, quem insiste, quem repete, tem que ter sucesso. Que bom que ele joga no São Paulo, que bom que ele tá dando certo agora. Como faz para cobrir ele na defesa? Ah, bicho, desculpe a minha sinceridade. Dá um jeito dos volantes correr para ajudar ele. Porque na frente o cara tá descendo a lenha e tem mais assistência do que muito camisa 8 e camisa 10 de clube grande. Ele tem mais assistência do que uma porrada de meia que tem por aí. Então, assim, assistência. Exato. Chama alguém do time aí, já que tá jogando o Juan Fran, que é o cara mais defensivo, chama o Luan, chama o Daniel Alves, chama quem for que tiver ali daquele lado, ó, ajuda a cobrir o cara. Por quê? Porque o cara é importante pra gente lá na frente. Ah, vou ter que correr por ele. Vai ter que correr, ele não tá resolvendo. Então que corra por ele. Então o caminho é esse. É só para lembrar, Marcelo também defensivamente não é, era o cara contestado, tanto que pediram para colocar ele na frente e o Felipe Luiz atrás. Então o Marcelo não é... Ah, cara, praticamente o André diz tudo o que eu gostaria de dizer, cara, porque o Reinaldo, quando o time tá certinho, o Reinaldo rende, cara. Isso é evidente. O Reinaldo tem uma coisa que faltava em vários jogadores do São Paulo. O Reinaldo não pipoca. O Reinaldo não foge da responsabilidade. Se precisa bater um pênalti num clássico, ele vai lá e bate. Se precisa bater uma falta, ele vai lá e bate. Mesmo que às vezes ele manda a bola lá na arquibancada. Mas ele não foge da responsabilidade. E outra, o Reinaldo do meio pra frente, ele é um atacante que o São Paulo tem. Pô,
o Reinaldo defensivamente falha bastante, me irrita muito, irrita 90% da torcida do São Paulo. Mas agora o problema é do Diniz. Se o cara tá rendendo do meio pra frente, o Luan entrou no time pra quê? Correr, vai cobrir os dois lateral, meu. E que vai tá fazendo. Então é basicamente isso. Eu ia citar até a Chapecoense, que o Reinaldo num time acertadinho da Chapecoense foi destaque. Tanto é que o São Paulo trouxe ele para trás novamente. Então eu acho que o Reinaldo, da forma que o São Paulo está se encaixando, o Reinaldo, hoje eu não tenho medo nenhum de falar. O time sem o Reinaldo perde bastante. Bastante. E é isso aí. Eric? Não, peraí, André Luiz pediu aqui. Para acrescentar uma coisa que vocês estão falando, até pela falta de jogador com essa profundidade, a gente não tem um jogador de velocidade, é necessário que o Reinaldo desça. Porque senão não tem quem faz isso. É necessário que o Reinaldo faça isso mesmo. Então, é isso. O Reinaldo tem que ser usado da maneira que ele está sendo usado, de atacante mesmo, de ponta, no meio para frente. E aí, alguém vai ter que cobrir. Porque se ele não descer tanto, a gente não tem esse jogador. Do outro lado é o Juan Fran, que não desce tanto, então é esse o caminho mesmo. Pior que o Juan Fran tá descendo pra caramba. Ele não deveria não, mas tá descendo muito. Vai lá. Deixa o Eric falar primeiro, depois você fala, Mac. Então, ontem o Reinaldo fez 250 jogos com a camisa de São Paulo, né? É uma marca bem expressiva. Acho assim, depois do Júnior, porque assim, o pessoal às vezes fala, mas você é louco, cara, mas assim, é estatística. Depois do Júnior, que passou na lateral esquerda, o Reinaldo é o melhor lateral que tem no São Paulo. Como eu falo que o Diniz é o melhor técnico em 10 anos. Então, assim, ele oscila, que nem ontem ele deu 3 passes, mas ele deu uma titubeada naquela bola que ele tomou nas costas lá com o jogador que era do Internacional. Aí ficou numa dúvida entre ele e o Volpe ali. Mas assim, o Reinaldo no ataque, ele é muito bom. Tipo assim, a bola parada dele, o chute dele, sabe? Às vezes até fico puto assim, tem uma falta, o Daniel Alves quer cruzar a bola na área. Apesar que o Daniel Alves cruzou uma bola ontem lá e o Borboleta perdeu o gol, né? Cruzou pela esquerda ainda. Mas assim, o Reinaldo tá jogando muita bola. E assim, pros jogadores que a gente tem hoje, tomara que o Tite nem escute, né? Mas assim, ele tá pedindo passagem pra jogar na seleção, cara. Se o povo falar, mas cara, quem é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje? Se você for olhar, pra mim é o Reinaldo. Né? É um cara que dá muita assistência, tem falhas defensivas, mas assim, se o São Paulo voltar a jogar com o Arboleda e o Bruno Alves e o Luan na cabeça de área ali marcando, volto a falar, cara, o São Paulo vai crescer muito. O menino entrou ontem também, o segundo volante nosso, o Nestor, deu uma segurança também boa no jogo. A hora que ele entrou, o cara acertou o meio de campo ali, o Nestor. Acho assim, o São Paulo tem que fazer isso aí, tem que ajustar ali o meio, para quando o Reinaldo for atacar, o volante puxar para a esquerda para fazer o corredor dele ali, para não dar espaço ali, para não criar um corredor. Mas está jogando muita bola, Reinaldo. É um dos destaques de São Paulo, tranquilamente. Mark. Não, era só um adendo quando você citou o Juan Fran. Cara, pra mim o Juan Fran tá se tornando peça imprescindível também pro São Paulo, cara. Tá jogando bem. Ontem até se arriscou a fazer uns cruzamentos, assim. Isso que eu falei, tá sendo um jogador importantíssimo pro São Paulo, cara. Beleza. Eu queria, já que o Eric tocou nisso aí, da zaga Bruno Alves e Arboleda, eu acho que tá na hora de voltar essa zaga. O que vocês acham aí? Porque assim, querendo ou não, são mais seguros. Experiência também, lógico, mas são mais seguros do que os dois meninos, apesar de jogarem bem. Sim, o Pelé joga bem, o menino lá também joga bem. Porém, acho que tá na hora da verdadeira zaga voltar. Eu acho. E sabe o que eu queria? O que eu queria era o seguinte: voltar o Arboleda junto com o Bruno Alves e jogar o Diego Costa de volante do lado do Luan. Seria tira o Butterfly lá, deixa o Daniel Alves e o Sara, os dois ali, põe os dois na contenção. Eu acho que o São Paulo vai crescer muito, porque o Igor Gomes não dá ali, não marca e não ataca, né, cara? Não dá. Mac. Cara, só um adendo sobre o Igor Gomes, cara. Eu não sei, eu vou falar por mim, cara.
eu acho que o Igor Gomes tá jogando taticamente, cara, ele tá sendo muito importante, cara. Tá sendo um jogador muito importante. Ele pode não aparecer da forma que a gente cobra dele, da forma que ele tava jogando antes, junto com o Antony, cara, mas taticamente, cara, ele tá jogando bem. E outra, o Diniz não vai abrir mão do Tietê no time. Então eu acho muito difícil o Diego Costa virar volante. E sobre o Arboleda, cara, o Arboleda eu sempre gostei dele. Eu acho que ele tem uma saída de bola. Eu acho o contrário, que muitos São Paulinos dizem que ele não sabe sair com a bola. Eu já acho que ele sabe sair jogando. É forte na jogada aérea, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E o problema do Arboleda é fora de campo, cara. E outra, quando ele começa a jogar bem, eu não sei o que acontece com ele. Eu acho que ele começa a se achar demais e se perde. Pra mim, o problema do Arboleda é esse, mas pelo jogo que ele fez ontem, ele merece mais chance, tem que jogar. O que eu falei no programa passado, que falou assim, o extracampo dele, mas ele é jogador do São Paulo, e a gente sabe que ele sabe jogar. Bota o cara pra jogar, ué. Não interessa o que ele falar fora do campo, não interferindo no campo, bota o cara pra jogar. O André pediu a passagem aí, André Oliveira. Fala aí, meu querido. Sobre o Arboleda, eu até acredito que ele vai voltar. Vai voltar. Pode ser que já seja nesse jogo agora contra o Goiás, mas vai voltar. Sobre essa questão dele ser bom na bola aérea e tudo, eu tenho, além da bola aérea, tem uma outra situação que eu gosto muito dele, que ele apresentou desde de lá 2018. No 1 contra 1 com a bola no chão, é difícil você ganhar dele. Ele dá bote certo atrás de bote certo. Alguém conseguiu ele não brinca. Alguém conseguiu os números deles, que depois que você falar aí, eu vou querer os números aqui. Eu até levanto aqui e daqui a pouco eu falo. Pronto, depois que você falar, você pode já falar os números deles, só pra gente já ter noção do que ele é. Sim, então assim, ele dá muito bote certo e tal. Só que eu acho que a chave que a torcida talvez não tenha pego ainda, nós aqui estamos convergindo para isso, é o seguinte: uma coisa que preocupava a gente até pouco tempo atrás está começando a virar. O São Paulo está começando a ter repertório. É o Nestor que está entrando bem, que entrou bem ontem. O Tietê não precisa falar porque precisava de um tempo para entender qual seria a função dele de novo. E nos jogos contra o Flamengo ajudou. A zaga com o Arboleda e o Diego, ou que seja o Léo. O ataque, bem ou mal, contra o Lanús, o Pablo, apesar de muita crítica da torcida, ele fez gol contra o Lanús, que precisava, e fez o terceiro gol contra o Flamengo, que também precisava. Então, assim, é um cara que perde muito gol besta, mas é um cara que também fez gol. Nós temos 3 atacantes com 2 dígitos de gols marcados. O último grande atacante nosso teve 17 gols. Eu não sei quantos gols teve o segundo. Então entende como assim tá começando a virar a chave e ter repertório. Só para me encerrar, sobre o Igor Gomes, eu vou na mesma linha de raciocínio do Mac. A mesma. Para mim, ele passou um tempo grande se adaptando, ainda não se adaptou por completo a um novo jeito de jogar. E ele está se sacrificando pelo time. Ele está rendendo do jeito que eu, André Oliveira, gosto de ver ele jogar? Claro que não. Eu gosto de ver ele lá na frente, fazendo triangulação, entrando na área e fazendo gol. Como ele fez no Ituano, como ele fez no gol contra o Fortaleza na estreia do Daniel Alves no Pacaembu, que eu inclusive fui no jogo. Eu gosto de ver ele daquele jeito. Hoje ele joga mais pela disciplina tática do que pelo jeito dele jogar. É o jeito que ele gosta? Eu tenho certeza que não. É o jeito que eu gosto e vocês gostam? Claro que não. Mas hoje é o que está ajudando o time. Por isso que eu acho difícil o Diniz abrir mão, por exemplo, dele para colocar que seja o Nestor, ou subir o Diego para volante ou algo assim. Pelo menos é o jeito que eu vejo. Mas repetindo,
o repertório vai ajudar. Na hora certa precisa ter esse repertório e vai ajudar. Beleza. Os números do Arboleda, só pra ver aqui. Tá, pode seguir o próximo a falar, eu já chamo com ele já. Alguém mais acrescentar? Alguma coisa? Pode falar, André. André Luiz. Eu voltaria com o Arboleda e Bruno Alves de titular, sim. Eu concordo com o que vocês estão falando aí, sobre a bola aérea dele, sobre o 1 contra 1 dele, também acho que ele é um jogador seguro. E conforme o tempo vai passando, a confiança vai aumentando, a gente falando de repertório, o jogador entra e o time encaixando, o jogador não está destoando tanto, né? E a gente vai ganhando opção, é bom isso, né? É bom o Pablo fazer uma vez um outro jogo gol, porque quando precisar o cara já entra com essa confiança um pouco mais em cima. É bom o Nestor ganhar uns minutos de jogo também, para quando ele, né, precisar de algum jogo maior, ele já está um pouco mais, não está com ansiedade tanto. E o time está encaixando. Então, conforme isso vai acontecendo, a gente vai tendo opção. Ganhamos mais opções na zaga. A gente tem agora dois zagueiros, né? Para mim seria Bruno Alves e Arboleda, mas a zaga reserva, Léo e o Diego não é assombrosa. A gente não tinha opção até pouco tempo atrás. A gente faria agora. Saiu o Anderson Martins, quem joga lá, né? O Val se machucou e ficou assim. Então, o time está encaixando, as peças estão entrando e é bom que quanto mais jogadores com confiança tiver, melhor. A gente não sente tanto quanto trocar. E conforme vai cansando, dá para trocar essas peças, 2, 3 por jogo. Eu tava ouvindo hoje um podcast, eu não vou lembrar o nome agora, mas os caras falaram uma coisa do Pablo e eu acho interessante. O Pablo, ele pensa antes de chutar. Ele pensa demais antes de chutar. É que diferente do Brenner. O Brenner de onde, não sei se aqui a gente falou, mas o Brenner de onde te pega a bola e chuta. O Luiz Fabiano era assim. O Luiz Fabiano de costa, se a bola vinha, ele já estava chutando. Não queria nem saber. E o Pablo não, ele tem aquela onde pegar a bola, querer dominar, para depois escolher onde ele vai chutar. Aí acaba perdendo. Eu acho que o problema do Pablo é esse. Se ele fosse mais rápido, ele conseguiria pensasse mais rápido, chutasse logo de vez, ele faria mais gols. Contra o Flamengo foi até isso. Ele quase perde o gol contra o Flamengo. Ele ganhou a bola ali, ele pensou 2 vezes, o goleiro estava lá dentro da trave. Quando ele pensou, o goleiro já estava no pé dele. E ele não perdeu o gol porque não tinha como perder também aquele gol. Mas ele pensa demais. Fala aí, André Oliveira. Certo. Vamos lá. Até pegar os números aqui São 2 análises, né? Uma do SPFC Estatísticas, depois uma outra de um outro perfil. Só para comparar, porque inclusive não ficou muito claro assim. Mas segundo o SPFC Estatísticas, o Arboleda teve a maior nota, né, do São Paulo, 7.2 no primeiro tempo. Então ele teve uma finalização no alvo, 3 cortes defensivos, 2 interceptações, 1 desarme, 6 duelos ganhos de 8 disputados e 41% de 41 passes certos de 48 tentados, um aproveitamento aí de 85%, e nenhum drible. Um outro perfil que não cuida exatamente de estatísticas, mas é um perfil conhecido da rede, que é o famoso Tricovô. Ele muda algumas coisas, ele ainda acrescenta o gol, 3 finalizações, que eu acho que ele aquela era só do primeiro tempo, agora fechou como um todo, 6 cortes, 2 desarmes, 4 interceptações, venceu 9 de 11 disputas de bolas aéreas. Então, o primeiro dado que eu trouxe era referente somente ao primeiro tempo, e esse um consolidado do jogo como um todo. Então, assim, o cara foi um monstro na bola aérea. Talvez o jogo do Bahia tenha favorecido um pouco ele
em relação a isso. Eu não esperava, porque achava que o Bahia não viria para cima, mas ajudou bastante, ele foi bem. Seja qual for a decisão que o Diniz tomar, eu acredito que ele volte com a Arboleda. O São Paulo tem opção. Tem opção batendo na porta aí para poder pegar o lugar. Dando seta para a esquerda, porque vai passar atropelando. Isso. Já tá virando moda, hein? Com os 2 gols na partida, Luciano chegou ao 14º na temporada, 7 nos últimos 5 jogos. Ao lado do Brenner, com 17 gols, a dupla já produziu 31 gols em 2020. E aí, estão com saudade do Everton? Vai, Mac, fala aí, você tá com saudade do Everton? Obrigado, Grêmio. Obrigado. Luciano, ó, você tá doido. Rapaz, eu só não vou falar que é seleção, porque já tá na seleção. Cara, sem comentários. Luciano foi um acerto aí, no meio de tantos erros aí do Raí, cara, o Luciano foi um acerto. Aí tem que aplaudir o Raí, porque ele acreditou na troca. 99% da torcida do São Paulo morrendo de amor pelo Everton, que não jogava, e com medo de fazer um mau negócio, trazendo o Luciano. Cara, e o Luciano veio, vestiu a camisa do São Paulo. A camisa do São Paulo não pesou de forma alguma para ele. O cara tá representando, cara, e o que eu tenho para dizer é obrigado, Grêmio. Eric. Cara, é aquilo, né? O São Paulo tá começando a ter. Tá dando liga, né? Tá começando a dar tudo certo, né? Tá começando a ter sorte de campeão. Né? E o Luciano tá jogando muita bola, né, cara? Tipo assim, quando o Brenner tava fazendo gol direto, o Luciano ficou acho que uns 3, 4 jogos sem fazer. Agora o Luciano já fez 7 gols em 5 jogos, né? E o Brenner deu uma parada, né? Tomara que continue assim, né? Mas o time tá começando a dar liga. Sabe aquele negócio de começar a dar certo, né? Então a gente está com o 3º melhor ataque, 2ª melhor defesa. Faz 14 jogos que o São Paulo não perde, né? Desde 2008 a gente não alcançava essa meta. Então, assim, as coisas estão começando a andar, né? Não vamos secar os caras, né? Mac. Só acrescentar que eu esqueci. Cara, o Luciano é o 3º artilheiro do Brasileirão. Só lembrando, ele não é batedor de pênalti. Os outros 2, o primeiro e o segundo, batem tudo. Bate pênalti, bate falta. O Luciano, os gols deles é gol de jogo. Não tem bola parada. André Oliveira. E os números dele são números ótimos. A melhor temporada da carreira dele foi o ano passado. Eu corri atrás dos dados aqui de novo no Globoesporte.com. Ele marcou 15 gols pelo Fluminense e 5 pelo Grêmio. Esse ano ele marcou 3 pelo Grêmio, já tem 14 pelo São Paulo. E no caso da artilharia do campeonato, se eu não me engano, ele, até por essa questão de não bater pênalti, ele seria o artilheiro do campeonato, para ver a importância dos gols que ele está fazendo. É até uma situação engraçada quando comentou do Everton de saudade e tal. Não, eu não teria saudade, mas um Everton bem fisicamente com o Luciano jogando também seria bom, para ter uma opção boa para a gente ali do lado esquerdo. Haja vista que o Vitor Bueno ele não consegue contribuir desse jeito. Hoje a torcida pode até achar estranho quando eu falo que a minha esperança quando o Vitor Bueno entra num jogo é quase a que eu sempre tenho quando eu vejo o Hernanes entrando. Você está comparando o Vitor Bueno com o Hernanes? Não tem nada a ver de comparar não, mas são 2 jogadores que ao meu ver batem muito bem na bola de fora da área. Então se sobra uma bola para chutar e dar no gol, a chance de acertar o alvo e fazer o gol aumenta bastante. Então hoje eu não consigo esperar muita coisa do Vitor Bueno se não for isso. E querendo ou não, pela idade, físico, rendimento e tal, é o que a gente espera do Hernanes.
ele entra e acerta uma bola no ângulo, faça o goleiro trabalhar. Então, só para fechar a questão do Luciano, é um cara aí que para mim está iluminado e que continue assim, e o São Paulo e ele só tem a ganhar, cara. Ele tá a 3 gols aí de bater a melhor marca da carreira dele, que bata logo aí talvez nessa próxima semana. E como eu falei antes, são 31 gols ele e o Brenner, né, na temporada. 31 gols eles já ali juntos, né, fazendo essa dupla aí que tá indo bem. Aquele troca de passes ali que o Brenner perdeu foi uma coisa majestosa, assim, de dupla que tá assim, não só dentro de campo, mas também fora. Isso ali mostra que os caras estão bem fora de campo também. Isso é importante. Para um clube que quer ser campeão, isso é muito importante quando os caras estão bem dentro de campo e bem fora de campo. André Luiz. Viu? Deixa eu só falar uma coisa aqui que a gente estava falando em relação ao Luciano. Tipo assim, o Luciano e o Brenner, eles estão jogando muito bem porque o São Paulo, ele mudou o sistema de jogo. Se você olhar, a gente joga com os 2 atacantes e antes a gente tinha sempre um cara para jogar pela beirada. E agora tanto o Igor Gomes quanto o Sara, eles invertem, então eles fazem uma movimentação no meio e acaba que, como os dois acabam casando, os dois ali, então eles estão jogando muito, né? Então o São Paulo acabou querendo ou não mudando a forma de jogar. Antes jogava tipo num 4-3-3, agora está jogando num 4-4-2, né? Se você olhar bem, tá mais um 4-4-2. Por isso que os dois estão casando, né? Depois que entrou o Brenner e o Diniz tirou aquele cara de jogar aberto que estava jogando Bueno, São Paulo melhorou muito o time, né? É porque a gente não tinha quem jogasse aberto, né, velho? O que a gente tinha era o Antony, que vazou. Não tinha mais ninguém para jogar. O Boia machucou. O Boia também faria essa função, mas também ainda está precisando de um bom... Está precisando mais de jogos para poder pegar uma carguinha aí para poder jogar no São Paulo, né? Acho que dá para emprestar de novo para ver se faz alguma coisa fora e voltar para São Paulo. Fala, André. Rapidinho sobre o Luciano. É isso que vocês estão falando. Está numa fase incrível. Quando estava a conversa de trocar pelo Everton, eu cheguei até a perguntar no grupo se ele jogava pelo lado ou centralizado, porque eu vi muitos torcedores criticando, falando assim, como assim? Dispensa o Diego Souza e vai trazer o reserva do Diego Souza, do Grêmio, né? E, enfim, a gente está vendo que ele joga pelo lado, ele é um jogador que participa demais do jogo, um cara ele que joga tudo, né? Incrível. Ele sai da área. Quantas vezes ele vai buscar a bola dentro da área lá? Você imagina o Diego Souza buscar uma bola dentro da área, acabou o cara, matou o jogo dele. Ele não consegue mais andar no jogo. Volta e fica. E o Luciano tem isso, ele participa muito, né? E o que eu gostei muito dele na estreia contra o Bahia, inclusive no Morumbi, ele estreou, fez o gol, e o jogador do Bahia fez o gol, acho que foi o Rossi, se me ajudem aí, e fez uma comemoração, uma zoada, e o Luciano no mesmo jogo, aqui não, aqui é São Paulo. O cara se incomodou. Quanto tempo a gente não vê o jogador se incomodando com isso? Fala assim, que isso? Respeita. O cara tinha acabado de chegar, né? E só do cara querer sair do Grêmio, campeão de muitos títulos ultimamente, para vir para o São Paulo, já tem meu respeito. O cara poderia ficar acomodado. Falar, não vou sair do Grêmio. O Grêmio tá ganhando, tá ajeitado, vou pro São Paulo que não ganha nada. Não, ele quis vir. Ele aceitou. E desde esse primeiro jogo aí já me deixou uma impressão diferente. Opa, o cara tem brilho, o cara não gosta de perder, o cara tá entendendo porque ele tá vindo. E isso o torcedor gosta. Isso tá fazendo gols e tem também. Eu acho que ele deu uma sondada nos grupos, nos sites aí, blogs do São Paulo, para entender que a galera tava pegando no pé de qualquer jogador que vinha por nada, né? Só para jogar um Vitor Bueno da vida. É só mais um clube que eu vou jogar. Pô, a gente precisava de um jogador, como você falou, precisava de um jogador que respeita a camisa que tá vestindo
e demonstra isso em campo. É isso que a gente queria. Um cara que não é só o cara que tem raça, é um cara que tem raça, respeito e ainda consegue fazer o que ele está fazendo. Alguém mais quer falar sobre o Luciano aí? André Oliveira. Só para fechar aí, hoje fazendo as estatísticas sobre os nossos artilheiros, o Brenner tem 17 gols, sendo 6 no Brasileiro, 6 na Copa do Brasil, 2 na Sul-Americana, 2 na Libertadores e 1 no Paulista. O Luciano, que tem 14 gols, ele tem 11 gols no Campeonato Brasileiro e 3 na Copa do Brasil. O Pablo, que é o terceiro, com 11 gols, tem 6 gols no Paulista, 2 na Libertadores, 1 no Brasileiro, 1 na Copa do Brasil e 1 na Sul-Americana. Então, quando a gente fala aí, principalmente eu, dos 3 artilheiros com 2 dígitos, o Pablo, se caso mantivesse a média, claro que ia interferir nos demais, ou no Brenner ou no Luciano, já era para ele ter mais de 20 gols. 2 do Pablo contra o Binacional, né? É isso? No Morumbi? Os 2 do Pablo foram contra o Binacional, né? Acho que sim. Mas assim, fazia tempo que a gente não tinha isso. E só para completar assim, um pouco a lista dos maiores, o próximo, que é o 4º artilheiro, é o Daniel Alves, com 7. Reinaldo, com 6. Depois Gabriel Sara, com 5. E aí vem Vitor Bueno, Pato, que já foi embora, Arboleda e por aí vai. Mas vamos falar de Brasileirão. Luciano, Brenner, Daniel Alves e Gabriel Sara. Esses são os maiores artilheiros do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil nem precisa falar que o Brenner nada de braçada, né? Só na Copa do Brasil ele tem... Acho que o São Paulo marcou aí, pela conta aqui, 10 gols até agora, ele marcou 6. 6 dele, 3 do Luciano e 1 do Pablo. Então, eu acredito que esse ataque aí já tá dando bastante alegria. Vamos lá. E no oferecimento de Ventiladores Ronaldo, aquele que refrigera o seu celular até a bateria acabar, está no ar o Piá de Bosta e o Piá Reteado. Hoje eu acho que vai ser difícil, velho. Piá retado aí. Piá de bosta, não sei. Também, talvez seja difícil também, porque eu acho que não teve muito. Sei lá. Vamos lá. Começa aí com o Eric. Bom, meu piá retado vai ser o Arboleda. Por quê? Porque ele estava muito tempo sem jogar. O Luciano tá jogando todo o jogo bem, né? Então eu vou votar no Arboleda. E o piá de bosta pra mim foi o Igor Gomes, né? Eu ia votar no Brenner, né? Que ele perdeu aquele gol, mas o Igor Gomes conseguiu perder um pior que ele, né? Uma cabeçada que o Daniel Alves cruzou pra ele na risca da pequena área, conseguiu cabecear pra fora. Assim, faz, meu filho. Pelo amor de Deus, o cara não pode perder um gol daquele. E já não tá numa fase boa. O Brenner perde gol, mas tá fazendo gol, né? Então, eu vou de Arboleda e Igor Gomes. Beleza. Mac, eu já vi que vai de Luciano. Piá retado é Luciano. Não tem outro. E o bosta? Piá retado Luciano. Cara, e piá de bosta, cara, é o VAR. Ah, é brincadeira, moço. Um lance claro daquele de cara na mão. Cara na mão, moço. Lance normal, ué. Pô, piá de bosta, o VAR. Querendo prejudicar o São Paulo. Já queria ali, né? A gente achou uma coisa, achou que não ia. Não, agora eles vão aliviar, porque São Paulo deu aquela. Nada, velho. Mas é o Weber Roberto. O Weber Roberto até no VAR ele quer ser mais que os outros. O Weber Roberto sempre foi desse jeito aí. Pois é. Vamos lá, Eric, André Luiz.
Piá retado Reinaldo. King. E o Piá de Boston vai, né? O Weber, ele procura, né, cara? Rapaz, tem que fazer muita força pra achar pênalti ali, viu? Putz. Eu não vou botar o VAR, vou botar o Weber. Que foi ele. Né? Que foi ele, não foi nem o VAR, foi ele. Coisa assim contra a gente, meu Deus do céu. Oliveira. Piá retado Luciano, pelo gol de bicicleta, ganhou do Reinaldo aí na disputa. E o Piá de Boston, eu vou colocar a arbitragem como geral, não desse jogo em específico. Nesse específico o VAR, mas na outra, sinceramente, a arbitragem como um todo. Porque há de se louvar o fato do Voaden bancar. Porque geralmente o VAR chama e o juiz não segura. E o Voaden segurou. Cara, eu já discuti com um amigo meu, com outros caras e tal. A bola era do Volpi, eu vou falar de novo. Quem assistir aí, quiser discutir comigo, eu tô aberto aí para discutir de novo. O Volpi socaria a bola e seria falta de ataque. Sim. Ah, mas que quase quebrou o nariz do cara. Eu sei que quase quebrou. Porra, ninguém é cego. Mas ele não saiu pra socar o cara. Quantas trombadas a gente vê no jogo que o cara tá vindo em velocidade um com o outro e tromba? Cara, foi uma circunstância de jogo, do cara deu azar, deu, mas não tem como dar pênalti num lance daquele. Não tem. Ontem Se você até olhar contra o Flamengo teve um lance assim também que ele deu na cara do Gabigol, lembra? Mas assim, precisa prestar atenção numa coisa. Ele às vezes é meio espalhafatoso para sair do gol. E essa do Gabigol, ele errou a saída do gol. Não foi pênalti, porque se eu não me engano o Gabigol estava impedido, porque o VAR ia dar o pênalti. Contra o Ceará aquela vez, que foi a mesma coisa, numa saída de bola, o cara do Ceará ainda chegou, acho que primeiro do que ele, um pouco na bola, e o juiz também não deu, não tinha VAR. Então assim, guardadas as devidas proporções, já passou, entendo que o de ontem não era, ele precisa ficar esperto, porque agora vão olhar isso aí. Escutem só, se não vão dar jeito de arrumar um pênalti com isso aí. Beleza. Vamos. Aqui tá praticamente Luciano, Piá retado. E o VAR, vamos botar o Weber Roberto Lopes como o bosta. Que foi ele, na verdade foi ele que chamou. E ontem, observando, nem a Globovar foi a favor do Weber, né? Eles falaram também, na transmissão eles falaram, olha, não, isso aí foi o Volpi realmente ia socar a bola e o Arboleda tirou no último segundo ali, e por incrível que pareça, o Mauro César falou que não foi nada. O Mauro César. Mas se você olhar os grupos de flamenguistas, estão tudo revoltados, dizendo que o São Paulo foi favorecido de novo. Não, o pior foi um que postou assim. O primeiro gol de São Paulo foi irregular, porque o Reinaldo jogou a bola com a mão. Você viu essa? Aí o Gerva fala, minha bola seria uma picape se tivesse rodinha. Já foi. Vamos lá. Falando de VAR, a gente teve a decisão do São Paulo de não pedir a volta do jogo contra o Ceará. E aí, o que você acharam? Acharam a decisão certa, a decisão errada? Mac, vai ser o primeiro aí. Você que entende do assunto. Cara, tem coisas que juridicamente são legais, mas não é moral. E no caso, cara, eu acho que o São Paulo fez correto, porque o São Paulo tem todo o direito de pedir anulação da partida. Até o Ceará. Essa anulação da partida
ela ia prejudicar um terceiro, cara, que também teria direito de pedir essa mesma anulação. Então eu acho que o São Paulo foi correto. No caso, se o lance originário tivesse sido um lance legal, o São Paulo com toda certeza iria pedir anulação. Mas eu acho que a moral falou mais alto. Então eu estou de pleno acordo com o São Paulo, eu não tem crítica nenhuma a fazer o São Paulo nesse ponto. Porque o lance originário foi um lance irregular, então acho que a moral falou mais alto. Eric, rapidinho, André, eu vou querer o Eric, porque o Eric ficou muito puto com tudo, depois com a decisão do São Paulo também ele ficou puto. E aí eu queria a palavra dele, se ele já realmente já ficou mais tranquilo com isso, já entendeu. Assim, ó, o Mike falou que caso o São Paulo visse que o lance fosse certo, ele ia entrar com recurso, mas se o lance fosse validado, eles não iam ter anulado, né? Assim, no meu modo de ver, cara, eu acho assim, ó, o São Paulo, se sou eu entraria com recurso, eu cancelaria esse jogo para essa arbitragem aprender a trabalhar direito. Nem que pegasse depois e entregasse o jogo pro Ceará, mas esses caras tinham que tomar uma no meio, porque é inadmissível, cara. Assim, ó, eu volto a falar, cara, eu tenho 43 anos, eu nunca vi nenhum jogo que o juiz dá o gol, por mais que seja legal. São Paulo cansou de ganhar com gol irregular, como o Flamengo já ganhou, como o Corinthians já ganhou, como o Santos ganhou, como o Palmeiras. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora eu acho assim, o cara deu o gol, começou o jogo, depois ele volta atrás, isso não existe. Isso aí não existe. Assim, ainda continua o pé da vida, né? Mas assim, é que nem o Barolo falou, o São Paulo é uma freira dentro de um prostíbulo, cara. Então, tipo assim, o que acontece? Passou a mão na cabeça dos caras, então os caras vão continuar errando. Ontem os caras podiam prejudicar o São Paulo, cara. Então você vê que não mudou nada. Entendeu? O lance que o cara chama o VAR pra quê? Por que o VAR chamou? Sabe? Então você vê que não mudou nada. O São Paulo falou, a gente não vai entrar com recurso, mas você vê que no outro jogo os caras tentaram prejudicar o São Paulo de novo, entendeu? Então por que você vai ficar passando mão na cabeça desses caras? Eles têm que ser profissional, cara. Se você não é profissional no seu trabalho, você não tem que fazer o certo. Agora os caras vão lá, fazem a coisa errada, aí passa a mão na cabeça. Que nem o São Paulo fala, mas a gente optou por não entrar porque não quer botar um asterisco. E por que ele entrou contra um recurso para cancelar o jogo do Atlético Mineiro? Não ia ser um asterisco se cancelasse aquele jogo? Aquele jogo não podia cancelar, mas esse jogo não podia. Então eu discordo. Eu acho que tinha que ter entrado sim, porque senão vai virar bagunça como os caras tentaram prejudicar o São Paulo. Mac, que discordou aí. Depois você, André, rápido. Não, só no caso do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, se o São Paulo tivesse direito de pedir anulação da partida, ele estaria correto, porque o gol foi legal. A grande discussão é essa. O gol foi legal contra o Atlético Mineiro. Contra o Ceará, o gol foi legal. Então eu acho que a moral tem que prevalecer. Mesmo no ambiente poluído, sujo que é o futebol, um pingo de moral você tem que ter. É isso. Então você tem que cancelar o gol do Maradona na Copa de 86. Mike, quantos gols irregulares você já viu, Mike? O problema da Inglaterra. E o problema cara, quantos gols você já viu irregular? O São Paulo já não fez gol irregular e não ganhou o jogo com gol irregular? É do futebol. Aí agora você quer transformar... Mas é do futebol, o cara deu o gol, Mark. O cara deu o gol, Mark. Um irregular num gol regular. Mas o cara não validou o gol? Não deu início do jogo? O gol foi irregular. O São Paulo tá correto. Então, vamos continuar passando a mão na cabeça dos caras e vamos metendo a mão nos outros times. E assim vai indo. Vamos lá. O André deve ter dado algum problema. Vamos pro Oliveira. Cara, para mim o São Paulo... O São Paulo tomou uma atitude de pessoa física sendo uma instituição grande. Antes que eu seja apedrejado, é mais ou menos assim. A pessoa física, o caráter, a índole e tal, o cara tem lá o pensamento dele, tem que ser certo, ser ético, tem moral, tem uma série de virtudes aí, situações para serem seguidas.
Empresa, a gente sabe como funciona. Sabendo que vai ganhar ou perder, o jurídico tá lá em cima tentando alguma coisa. Todo mundo aqui sabe como isso funciona. Então, ao meu ver, o São Paulo, instituição, deveria ter feito algo para poder ver se gerava uma repercussão ou algo. Tem essa questão de anular o jogo. Porém, na minha humilde opinião, deveria ser feito isso com o endosso do Ceará. Tipo assim, vamos nós dois pedir a anulação do jogo porque ambos fomos prejudicados. Você ia ganhar com o jogo com gol irregular, eu ia me sentir lesado, então também quero anular. Mas não foi isso que aconteceu. Por outro lado, eu falei isso, acho que no nosso grupo, não sei se no fechado daqui do DR ou da São Paulo Digital, que o que o São Paulo fez acabou tendo uma repercussão positiva, porque isso explodiu na mídia. Todos os canais, todas as emissoras, todos os programas repercutiram. E o São Paulo trouxe muita gente que sempre bateu nele e a seu favor com tudo isso. O São Paulo trouxe muita gente. Quantos programas vocês assistiram aí que os caras falaram: caramba, o São Paulo foi prejudicado, erro de direito, não sei o que, Parará tinha que ter voltado. Então, assim, ao meu ver, o São Paulo fez uma espécie de ativismo contra a arbitragem de modo geral, quando deveria, de repente, ter agido como empresa, como instituição. Vou lá fazer um barulho. Moralmente seria certo? Não. Mas a gente sabe como funciona a empresa na prática. Muitas vezes o cara não quer saber da moral. Ele quer ver o que vai dar quando a bomba estourar. Mas, como pessoa falando, eu concordo de certa forma com o Mac. Acho que independente de ser essa questão de repente, pô, mas o cara já tinha validado o gol e tal. Se o cara validasse o gol e o jogo seguisse, acabou. Pô, ele errou, tal. Mas depois que você viu que estava errado e você ir lá bater para se beneficiar disso, sei lá, ao meu ver, só se o Ceará também quisesse. Pelo menos esse é o meu jeito de pensar. Se entrasse, eu não acho que estaria 100% errado, mas da mesma forma que não entrou, não acho que errou muito, não. Tem que pensar para frente. Eu entendo os dois lados. Eu entendo o lado do Mac e o lado do Eric. Eu fico com o lado do Mac, porque a gente já vai sendo batido por muito tempo. A gente é odiado, né? O clube com menos tempo é um clube que tem mais título. E isso causa raiva em todo, na imprensa, causa raiva nos outros clubes. A gente entrando com isso, a gente só ia causar mais ainda. Porque mesmo todo mundo falando, o São Paulo tá certo em pedir anulação. Só que no outro dia, se o São Paulo pedisse, a matéria seria: o São Paulo quer um jogo, quer um ponto irregular, de um jogo que aconteceu, de um gol irregular. Que moral que o São Paulo ia ter, entendeu? Todo mundo ia bater. Essa galerinha ia ficar... A imprensa, né? Eu digo a imprensa... Então, mas assim, ó... Ia ser chato. Na minha opinião, ia ser chato. A minha opinião é assim, ó. O Jô deu um soco no Diego Costa, aí o VAR disse que não olhou aquele lance, ele olhou um outro lance e não viu o soco, sabe? Aí o Luciano faz um gol, depois de 3, 4 dias, os caras vêm, então o gol tava certo. Cara, é só contra o São Paulo que o VAR erra. Tudo contra o São Paulo que os caras erram. Sabe, o cara deu um pênalti do Brenner lá, que o moleque tava com o olho fechado, a bola bateu na mão dele, nem viu, bateu no cara, bateu na mão do cara. Sabe, então eu acho assim, ó, porra, é tudo contra o São Paulo? É tudo contra o São Paulo? Aí quando o São Paulo vai lá, não, agora o São Paulo não pode. Sabe, eu acho assim, ó, é muita hipocrisia, sabe? E assim, o Mike acabou de falar, cara, nem tudo que é legal é moral, mas é legal. Entendeu? O cara deu início no jogo. Então, cara, é o que eu falo. O São Paulo tinha que fazer o quê? Nós vamos entrar com recurso.
e nós vamos entregar o jogo pro Ceará. O Ceará vai começar o jogo, mas nós estamos fazendo isso para quê? Para essa arbitragem ser profissional, porque é inadmissível o futebol competitivo do jeito que é hoje, a gente tem que passar por esse tipo de situação. Entendeu? Aí o cara vai dizer, mas eu não, cara, eu continuo muito chateado com essa situação, sabe? E assim, o São Paulo tinha que ter entrado e entregar esses pontos pro Ceará. Eu não tô falando que o São Paulo tinha que entrar para pegar e querer ganhar os pontos, mas assim, para dar uma lição para esses caras. Alguém viu se esse árbitro foi punido? Saiu na televisão aí se esse cara foi. O cara vai estar apitando, cara. Daqui a 3, 4 jogos ele vai estar apitando o jogo do São Paulo e vai meter a mão no São Paulo de novo. Aí eu quero falar. Carica, não é, cara. Isso é mais de uma situação. Como é que o VAR não viu o soco do Jô? Me explica. Porque os caras falaram que virou outro lance. Porra, cara, pelo amor de Deus. Não, sabe, o cara não consegue pegar e fazer uma régua no lance contra o Atlético Mineiro. Todo mundo viu que o gol era legal sem o VAR. Os caras vêm dizer que não tá. Sabe, então eu acho assim, é muito mimimi, e aí fico passando a mão na cabeça desses caras. Então, se depois a gente perder um campeonato por causa desses caras aí, eu quero vocês chorar. Ô, Eric, mas ficou provado que o VAR não sabe nem os lances que eles estão analisando. O lance do impedimento do jogo do Ceará, eles não viram o lance inteiro. Eles viram só o pedaço que dava condição lá, que eles não viram o lance todo. E a bola não bateu na mão do cara? O VAR realmente, ele tá perdido. Ele não analisa o lance. A bola não bateu na mão do cara? Não mostra que o cara chutou a bola, o Reinaldo, e bateu na mão do cara? Sim, bateu na mão. Abre o braço. O VAR, já era pênalti. O que está sendo discutido é a eficácia de quem comanda o VAR. Pô, já ficou provado que não tem. E não é o São Paulo levando para frente essa demanda que ia mudar alguma coisa. Isso tá numa esfera muito alta para uma ação cancela a porra do VAR, tira o VAR. Eu não preciso de VAR. Deixa do jeito que tava, um jogo será prejudicado, outro será favorecido e segue o baile. Tira o VAR, porque o VAR estragou o futebol. O VAR, o teu time faz gol, você não pode gritar gol. Não, o VAR funciona... Pelo amor de Deus, funciona porra nenhuma. O VAR funciona fora do Brasil. Fora do Brasil. Aqui não funciona, mas no mundo todo ele funciona. Então no Brasil tira essa porcaria, porque aqui não vale nada o VAR. Ele funciona na Inglaterra e na Alemanha, porque na Espanha também tem merda e na Itália também tem merda, mas na Inglaterra e na Alemanha ele funciona direitinho. Concordo com o Eric tem falado aí, pra mim tinha que ter entrado sim. Não dá pra ser o bobo da história toda hora. A gente tem uma coincidência, né? Vamos chamar de coincidência contra a gente, que sempre é contra a gente, né? O soco do Jô, a história do... a gente viu outro lance. Jogo brusco grave. Não é agressão. O lance do Atlético Mineiro, a gente fez a linha errada, a gente desenhou a linha do jeito errado, apareceu só depois. Aí depois, quando aparece, não dá para vocês entrar mais, porque passou o tempo, passou o prazo. Foi quando apareceu a imagem. O lance do Fortaleza até agora não apareceu, porque que, né? O juiz deu em campo o impedimento e passou. Cadê? Onde que mostrou que não tava? Tudo contra a gente, né? E de novo contra o Ceará a mesma coisa. Então assim, tem que parar de ser o bobo da história, tem que se posicionar. Falar assim, aqui chega. Se ele vai ganhar o jogo, se não vai, eu não sei. Mas tem que se mostrar, porque senão a impressão que passa, que vai continuar falando, contra São Paulo, continuar fazendo que não dá nada não. Eles não vão fazer nada, eles vão aceitar quietos e vamos lá. Continua fazendo desse jeito e não tem problema nenhum. Então eu acho que tinha que se posicionar sim, eu acho que tinha que ter entrado sim. O que ia ser, não sei, o que ia dar certo, não ia dar certo, se ia ganhar um jogo, não ia. E outra coisa, asterisco, né? Mais asterisco do que tem esse ano. Alguém tem dúvida que o time que for campeão vai ter o papo do outro? Mas também não teve torcida. Mas eu tive tantos jogadores contaminados esse ano. Então esse ano é o ano do asterisco. Infelizmente vai ter. Por culpa de ninguém, por toda essa pandemia, vai ter esse xizinho ali que vai ficar marcado. Então eu acho que tinha que ter entrado. Mas não entrou. A CBF chegou a dizer que São Paulo tinha razão.
Os jogadores saíram de campo falando que São Paulo tinha que entrar. Entrevista dentro de campo. Não, São Paulo precisa fazer alguma coisa. A CBF falou na nota que era um erro de direito. É isso. Olha, a CBF falar isso. E assim, só para terminar. Aí vão falar que São Paulo, se entrasse, teriam algumas coisas para falar. E se não entrasse, também falaram. O que São Paulo quer com isso? Qual que é o interesse do São Paulo não querer entrar? Aí começa a buscar. Mas você viu quem falou, né? Você viu quem falou, né? Eu sei, mas é um cara que tem bastante influência. Que você acha que tem time que não tá pensando assim também? Opa, tem sim. Tem, mas... Vão falar de qualquer jeito. Fazido ou não fazido, vão falar de qualquer jeito. Mas o melhor é você... Aí eu fico com a palavra do Mark no programa passado. Você quer um título igual do Corinthians, que todo mundo fala até hoje, entendeu? Eu prefiro um título. Mas ali é erro de direito, cara. Sim, a gente sabe. É totalmente diferente. A gente sabe disso. A gente sabe disso. É essa questão que o Mark falou. Moralmente, eu prefiro ficar com a moral, cara. Eu prefiro ficar com o certo. O que é o certo? O São Paulo não fez um gol. O gol foi irregular. Eu prefiro ficar com... eu fiz um gol irregular, então deixa lá. Mas pra mim, o que pega não é isso. O que pega é o erro de direito, porque a gente já fez gol irregular e já tomou gol irregular. O campeonato inteiro é assim. O Corinthians fez gol de mão. Quanto tempo faz que o jogo deu um soco na bola? E aí ele falou que não lembrava onde a bola tinha batido. Eu não senti se bateu no braço, porra. Só uma questão. Eu não lembro de a bola, mas não tem possibilidade. Só uma questão, só para morrer esse assunto da minha parte. Aconteceu tudo que aconteceu no jogo. O jogo continuou. Se o São Paulo faz o 2-1 antes do jogo terminar, 2-1 pro São Paulo, acaba o jogo. E o Ceará, com todo direito, tivesse pedido a anulação do jogo, o torcedor do São Paulo ia estar descascando o Ceará. Mesmo o Ceará perdendo o jogo com 2 gols legais do São Paulo. Esse é o detalhe. E a gente já tá cagando pra isso. A gente quer... Mas vocês já pararam pra pensar nisso? Se o São Paulo tivesse feito 2-1, gol legal, mesmo tendo aquela confusão lá, continuou o jogo, São Paulo 2-1 venceu. O Ceará também tinha o direito de pedir anulação do jogo. Você já pensou o que a gente não ia estar falando do Ceará? A gente ia estar aqui, tá vendo que é prejudicar o São Paulo. Já estão inventando coisa contra o São Paulo. Não é erro de direito. O Ceará também tem direito de entrar. Você já imaginou? Tem então, direito. Eu acho que com o tamanho. E você já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva, comente o que achou de tudo e compartilhe. Não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações. Um grande abraço e vamos São Paulo!